Sejam muito bem-vindos à live de papiloscopia. Tá? A gente vai falar sobre coleta de impressões digitais. Vou botar assim. Eu já estou vendo aqui que já está aqui com a gente. Aqui fixar esse comentário. Esperar aqui. Opa. Olá, Boa tarde, tudo bom? tarde, tudo bem? Como é que Tudo você está, ótimo, Adriana? tudo ótimo. Estou E bem você? feliz. Hoje a gente vai falar sobre uma live, onde a Adriana ela tem uma experiência enorme, gigantesca aí para nos repassar hoje, vai conversar um pouquinho. Ela que comanda todo o setor da papiloscopia lá em Minas Gerais, na Polícia Civil, como perita criminal. E vai conversar um pouquinho aí sobre as dúvidas principais, né, que nós temos, como por exemplo, como é que a gente vai coletar a impressão digital, né? Como é que com que tipo de material, ou tipo de pó, para se for metal, se for madeira, se for plástico, se a estrutura é enrugada ou não, se for aquele copo deixado lá pela um dos agressores, né? Então são muitos assuntos interessantes e pertinentes dentro da perícia criminal. A papiloscopia é, sem sombra de dúvidas, uma das áreas mais emblemáticas da perícia e a gente vai conversar um pouquinho. Antes disso, eu vou pedir para a Adriana ela se apresentar, né, dizer como foi essa chegada dela na perícia, né, como é que ela, o que é que ela começou fazendo dentro da perícia criminal e depois como é que ela terminou chegando nesse setor específico, né, e muito importante aí, que é a papiloscopia. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje, conversando sobre um tema muito importante. Boa tarde para todos aí. Eu que agradeço o convite, estou super feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência e falar sobre a área que eu sou apaixonada, que é a papiloscopia, né, pela qual eu morro de amores há muito tempo. Bem, eu fiz o concurso para perito criminal em 1996. Eu sou engenheira eletricista e trabalhava na área na época. Mas meu pai já tinha sido perito, então eu já estava contaminada pela perícia desde a infância e pela papiloscopia também. Só que tinha ficado ali no meu subconsciente, estava esquecido. E assim que eu fiz o concurso, fui para o interior. Trabalhei quase 3 anos, né, como generalista. Só que na cidade que eu trabalhei, no sul de Minas, em Pouso Alegre, dava muito, crime contra a vida, mas em área externa, e muito crime de trânsito. Então, eu tive pouca oportunidade de aplicar a papiloscopia. Além do que, a gente não tinha material direito, a gente não tinha quase nada. Depois, por conta da minha formação acadêmica, eu vim para Belo Horizonte para trabalhar com máquina caça-níquel. Fiquei 6 meses na caça-níquel, só que o meu instinto ali de cena do crime era maior, pedi para trabalhar na área, falaram, então tá, vamos para um patinho feio aqui, que chama Crimes contra o Patrimônio. Uma área que quase ninguém quer trabalhar, e a área assim, que é a porta de entrada para o crime. E aí eu comecei a coletar, né, revelar impressões, fazer o levantamento. E na época as fotografias ainda eram analógicas, né, então era obrigatório que a gente fizesse um decalque, né, um decalque com fita adesiva e suporte. E todo o material também, às vezes, a gente arrecadava e sempre eu tinha um retorno quase sempre negativo da sessão de papiloscopia. Cansei de reclamar e resolvi, então, atuar e quis ir para lá, para a sessão de papiloscopia, para conhecer a fundo e saber o que realmente a gente podia ou não podia fazer no local do crime, o que eu estava errando, onde que eu não estava errando, e compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendesse. Então, junto com um amigo, a gente, que também perito, que aceitou esse desafio, nós assumimos. E na época, assim, foi uma revolução, né? A gente começou a usar técnicas que a gente não usava antes, e começamos a fazer cursos, começamos a fazer pesquisas,
E isso foi a partir de 2008. Então, assim, a gente já tem um bom tempo que eu estou me dedicando exclusivamente à papiloscopia. Inclusive, vale ressaltar que a Adriana Carimba ela tem capítulos de livro, né, escritos aí nas principais obras que vocês forem encontrar sobre perícia criminal. Então, quando você for olhar lá, vai estar um nomezinho dela, tá? Ela tem esse respaldo aí, esse know-how. Inclusive, ela está, né, terminando aí o livro dela junto com outras pessoas também. É um livro específico na área da papiloscopia, né? Então, vai ser muito legal em breve. Acompanha, bota lá, segue essa mulher que vocês vão ver muita coisa boa. Ela sempre é convidada aí para participar dos congressos, como palestrante, falando da papiloscopia. É isso aí, a gente está coordenando junto com a perita Gracinete, que é outra perita também que trabalha exclusivamente com papiloscopia há alguns anos, da Paraíba, e a gente escolheu pessoas que estão envolvidas nessa área, que estão pesquisando. A gente está fazendo uma obra assim, que não tem comparação sobre papiloscopia, e eu diria até no mundo, porque a gente tem alguns capítulos que não tem pesquisa. A gente procurou, por exemplo, sobre a confiabilidade do método, né? Porque o DNA a gente põe lá 99,999%, né? E no caso da E a gente falou papiloscopia, ontem não. aqui sobre DNA. Isso, eu ouvi. E a papiloscopia não, é 100%. Não há dúvidas, inclusive para identificar gêmeos univitelinos, que com o DNA não tem jeito. Então, tudo isso vai ser abordado no nosso livro. O livro chama Papiloscopia, Teoria e Prática. Está aí quase terminando tudo que sobre a papiloscopia, desde a história até, né, do passado, presente e futuro, vai estar lá. Mas, então, eu falo muito, me chamo aqui, porque eu me Não. perco na linha de raciocínio. Para que o pessoal entenda um pouquinho, né, o processo da papiloscopia, ela tomou uma grande relevância devido a, antigamente, a gente ter outros métodos antropométricos para fazer a condenação das pessoas, para poder fazer o cumprimento das penas, né, que isso começou desde a época que se fazia, de repente, um desenho ou alguma coisa atrelada para conseguir atribuir uma pena a uma determinada pessoa, já que a gente está falando nesse aspecto criminal. Lógico que tem outros também, como aspecto civil, essas coisas, mas dentro na esfera criminal, até chegar os erros, os registros dos erros, como, por exemplo, as pessoas que eram parecidas, né? Então, a gente vai ter aí algumas histórias clássicas de pessoas que foram condenadas e depois, quando se descobriu o verdadeiro culpado, eles eram muito próximos, fisionomicamente falando. E a impressão digital, por exemplo, que foi um dos pontapés iniciais, a papiloscopia abrange muito mais do que isso, ela conseguiu amarrar bem a identificação de cada uma dessas pessoas e hoje é utilizada aí como um método considerado inequívoco, vamos dizer assim, né, para poder fazer a identificação das pessoas. E para nós, enquanto peritos criminais, é fundamental, porque o perito trabalha com dois viés principais, que é a determinar a dinâmica como tudo aconteceu e a autoria. Né? E a papiloscopia está muito presa nessa questão aqui da autoria. Ele vai provar, vai colocar uma pessoa naquela cena do crime ali, e isso é muito importante. Tá? A gente tem visto nas séries do CSI, né? Até no documentário, no filme, muita questão do uso dos pós, né? Vai dizer lá, o cara está passando um pozinho para conseguir identificar essa impressão digital. E hoje a gente está passando por uma certa revolução, vamos dizer assim, onde os pós eu vejo que estão sendo menos utilizados, mas ainda tem uma importância, aí eu queria perguntar com a Adriana o que é que ela enxerga sobre isso, e a gente passa a fazer o uso aí de luzes forenses, fotografias, né, com especificações que também a Adriana vai falar. A gente teve até uma live já de fotografia forense, muito legal, mas aí eu queria escutar pela Adriana, né, o que é que ela vê com relação à evolução dessa coleta nos locais, do uso desses materiais. Como é que está isso, como é que é a sua visão isso hoje e isso daqui a algum tempo? Ó, primeiro, antes de falar sobre o levantamento, a revelação, acho que a gente tem que entender um pouco sobre o que é a impressão papilar. Né? O que é a impressão? Tudo que a gente toca, a gente transfere o nosso material. Ali, o que a gente excreta, gordura, suor, ácido, né, que mais? Aminoácidos, sais, enfim. Então, todas as superfícies que existem estão cheias de impressões papilares. Né? Nós tocamos, nós transferimos esse material. Aí o Lockhart já dizia, né, o princípio da transferência. Né?
Alguém esteve no local, vai ter rastro ali de que essa pessoa esteve ali. E como a gente excreta isso, depende da nossa condição física, da nossa condição alimentar, se há alguma doença pré-existente ou não. Algumas pessoas têm apresentam muito mais oleosidade, outras apresentam muito mais suor. E isso é uma coisa que a gente nunca vai saber quando chega na cena do crime. Quem tocou aqui, ele estava doente? Ele tem a pele gordurosa? A gente não sabe. É uma condição, uma incógnita que não tem como a gente definir. Agora, outras variáveis a gente pode. Por exemplo, dá para ter uma ideia de quanto tempo aconteceu aquele crime e naquelas condições, naquele local de temperatura e umidade, durante aquela época do ano, durante aqueles dias, naquela cidade, naquele local. A partir daí, além disso, a gente tem que pensar o seguinte, as impressões, esse lixo, vamos dizer assim, nosso, ele se fixa a outras superfícies através de forças assim, eletrostáticas, forças subatômicas. Né? E essas forças subatômicas vão ser diferentes dependendo do tipo do material. Então, se eu tenho um plástico, se eu tenho um vidro, se eu tenho uma madeira, né? A forma como esse material nosso vai estar impresso ali vai ser diferente. E mais uma terceira condição, que é a pressão com que essa pessoa tocou naquele determinado objeto. Então, tá. Então, são tantas variáveis e isso é o que faz a gente ficar com mais medo na hora que a gente vai para o local do crime e fala assim agora. São tantas opções, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar o pó, eu levo para o laboratório, eu uso a luz, que agora é algo bastante recente. Então, assim, ao longo desses anos todos e com as pesquisas que a gente tem feito, a gente percebeu o seguinte. Primeiro, sempre fazer a varredura com a luz. Há dois comprimentos de onda que são os melhores para a visualização de impressões papilares. A luz azul, de 440 nanômetros, a gente usa com óculos amarelo e filtro amarelo para o registro. E a turquesa, 490 nanômetros, que aí a gente vai ter que usar filtro e óculos de cor laranja. Primeiro vou fazer esse rastreamento. Depois eu vou pensar nas superfícies que estão ali naquele local. Então, vamos supor que eu tenho plástico e tenho MDF. E o crime aconteceu há menos de uma semana. Com certeza eu posso aplicar o pó, de preferência o pó magnético, porque ele vai produzir uma impressão mais limpa, um fragmento revelado mais limpo. Agora, se nessa uma semana fez muito calor nesse local, o tempo estava muito seco, é melhor eu pegar o objeto, levar para o laboratório para poder aplicar cianoacrilato, o vapor de cianoacrilato, que é o vapor basicamente contém o superbonder, contém éster de cianoacrilato, que vai provocar uma reação química de polimerização da impressão. E nesse sistema controlado, a gente pode umedecer. Então, aquela impressão que antes estava fraca, por conta dela ter perdido, degradado essa umidade, né, pelas intempéries, eu vou conseguir hidratar e revelar melhor. Então, para o perito saber o que ele vai aplicar, requer um pouquinho de estudo e de pensar na hora sobre a interação daquela superfície com o método que você vai aplicar. Porque os pós, por exemplo, eles servem para revelar depósito de gordura e água. A ninidrina, que é muito usada em material poroso, ela serve para revelar, ela interage com aminoácido. Entende? Então, a gente tem que pensar naquela superfície, o tempo que eu estive ali, o que aquele material ficou submetido, para poder decidir qual resíduo humano ficou ali que seria melhor para eu revelar nesse momento. E não é assim, parece muito difícil, né? Místico e mítico até, né? Que a gente tem que fazer desmistificar e desmitificar também. Mas não é tanto, porque, como eu disse, essa frequência. Desculpa que acabei já viajando, né? Devagando. Primeiro, varre com a luz fluorescente. Depois, resolvi aplicar um pó, vou usar o pó magnético.
Apareceu alguma coisa? Registro novamente, com a fotografia. Porque a fotografia é o método melhor de registro atual, porque a gente tem a fotografia digital, né? E tem recursos aí de lente close-up, de lente macro, que vai dar uma nitidez suficiente daquele fragmento. Agora, é Isso. E as importante, luzes... antes até de eu revelar qualquer coisa, né, o perito chegou no local do crime, ele tem que tirar as fotografias, né? A panorâmica geral, específica, e depois, só de um tempo, que ele vai chegar àquele nível de detalhamento da impressão papilar, porque é importante depois a gente referenciar esse objeto na cena do crime, porque ele pode dar não só a autoria, quanto a dinâmica, a culpabilidade de diversos indivíduos na cena do crime, de acordo com os objetos, os materiais, os cômodos onde foram encontradas as impressões daqueles indivíduos. Isso. E aí, só para esclarecer o pessoal, nessa primeira ida, a chegada da perícia no local, é importante fazer, como a gente estava conversando em outra live, o registro exato como tudo foi encontrado, né? Como as coisas foram encontradas, antes de qualquer análise, antes de qualquer contato com esses materiais, para que a gente possa garantir de forma registrada através do registro fotográfico aí, que a gente encontrou aquele ambiente naquelas condições e o que a gente está trabalhando é a partir daquelas condições que foram encontradas. Porque muitas vezes, antes da nossa chegada, outras pessoas passaram e podem ter manuseado alguns objetos, podem ter modificado alguns pontos da cena de crimes, e o perito ele precisa ter esse respaldo do pontapé inicial, de onde ele começou. E na parte das impressões digitais, um dos enfoques principais hoje, atualmente, tem sido o uso das luzes forenses, né, como o Adriano está colocando aqui. As luzes forenses são lanternas, parece que são lanterninhas lá, só que elas têm um filtro, elas têm um comprimento de onda específico. A gente tem a luz branca aí com todos os comprimentos de onda, né? Então, o que ele vai fazer, ele vai selecionar, e a gente consegue perceber isso visivelmente com coloração, tipo azul. Aí vão ter lanternas que vão ter essa... Tem até uma fitinha azul em torno dela para identificar qual é a cor que fica, para ficar mais fácil para a gente, né? Mas o importante é a gente entender o comprimento de onda. Então tá lá, 440 nanômetros. Aí tem uma que é uma cor turquesa, aí vai estar lá o comprimento de onda dela específico. E esses comprimentos de ondas, eles favorecem a visualização de determinadas substâncias. No caso das impressões digitais, a gente vai ter aí presença de água, de gorduras, de ácido graxo, de aminoácidos, de outros componentes, em que essas lanternas forenses, associadas com o uso de óculos, né, como ela está colocando aqui, óculos que vão ter um filtro também, então óculos amarelo, e na hora do registro fotográfico também fazer um uso de um filtro da mesma tonalidade, né, que vai favorecer tudo isso em conjunto, o uso da luz e o uso dessas lentes, seja na câmera para fazer o registro, seja no operador que estiver lá na cena do crime para poder ter um melhor contraste na visualização, favorece demais e impede, em alguns momentos, inclusive, a coleta utilizando esses pós. Né? Um outro parâmetro que está se colocando aí é a questão do tempo. Não é nem se favorece demais, é a única forma de enxergar, entendeu? Porque aquela frequência a gente só consegue ver usando aquele filtro. E a mesma coisa para o registro. Sem aquele filtro, eu não consigo registrar daquela forma que eu estou visualizando, porque ela está sendo excitada com aquele comprimento de onda específico, né? Que vai. E a luz branca, foi bom você ter falado, é outra também que a gente sempre usa, né? Para a varredura inicial. Né? A varredura inicial. É muito bom isso aí. E essa questão do estimativa do tempo que você falou, o que é que tem de estudos falando para que eu possa, por exemplo, ver uma impressão digital que ficou na janela, né, e ter uma questão temporalidade dela, né, quanto tempo ela ficou ali, se ela estava no ambiente interno de um cômodo, né, de um imóvel, quais são os parâmetros que existem aí para fazer essa temporalidade com relação à impressão digital? Isso é muito novo. Isso é novo e é complexo, né? A gente tem fazendo algumas pesquisas, alguns testes, né, que nos surpreenderam bastante. Com vidro, foram copos de vidro que a gente utilizou, alguns a gente deixou armazenado
né, dentro de um armário, outros a gente deixou exposto na poeira, e em dias diferentes a gente foi fazendo a revelação usando pó magnético, né? E ao contrário do que a gente esperava, ainda teve outra variação também. Aqui, alguns que ficaram expostos sem acondicionamento algum, outros acondicionados em papel. Então, ao contrário do que a gente estava esperando, que não iria revelar mais nada naqueles que estavam ali expostos, né, às intempéries e tal, e que revelaria melhor naquele que estava lá condicionado igualmente, não foi exatamente isso que a gente descobriu, entendeu? Que apesar de ter ficado exposto por mais de um mês, que aí a gente conseguiu revelar, inclusive, um mês depois. Belo Horizonte é seco e é quente, né? Faz temperaturas aqui acima de 30 graus. Então, assim, o que a gente conseguiu perceber que 15 dias, 20 dias até não são impeditivos, porque vai depender daquilo que eu te falei, depende da composição. Aí o X é o seguinte, né? Que a gente usou 5 indivíduos diferentes para fornecer essas impressões papilares, né? E as impressões de 2 indivíduos especificamente que revelaram melhor, porque provavelmente são pessoas que tinham mais gordura, mais, sei lá, a gente não tem ainda o embasamento científico para dizer por quê. Mas no nosso livro vai ter uma revisão bibliográfica sobre o assunto e a gente espera poder concluir essa pesquisa até lá, né? Porque ela ainda está em andamento. Essa sobre a Isso degradação aí, das impressões. exatamente, isso aí é pesquisa, isso aí é ciência, é por isso que é polícia científica, né? Tem esse nome aí, né? Querendo ou não, a gente está sempre fazendo ensaios, isso é muito positivo, isso é muito pioneiro. Imagina eu poder ter essa informação, porque o que é que acontece? Quando a gente vai para uma cena, e aquilo ali era um caso que aconteceu há mais de uma semana, por exemplo, praticamente eu vejo muitos colegas dizer, olha, a impressão digital já era, né? Aqui já não tem condições e tal, mas a perícia, ela vai eu falo muito que a perícia anda muito em becos sem saídas, né? A gente sabe que muitas vezes que não vai dar em nada, mas a gente tem que testar. Mas termina sendo um grande passo para a gente, assim como falando sobre tendências, né? A gente terminou conversando antes e percebi que a gente se esbarrou no Interforensic, o maior evento aí da América Latina sobre perícia criminal, no ano passado, em abril, e tinha um equipamento lá, você certamente deve ter visto e entendido um pouco dele, que ele fala sobre a recuperação das impressões digitais de estojos de armas, né, de munições que foram deflagradas. Né, e eu vou para muitas cenas de crimes e encontro esses estojos lá, e esses estojos, eles, infelizmente, não me trazem tantas informações como poderiam. Eu vou ter lá a marca do percutor, eu vou ter lá a marca de extração, mas a impressão digital de quem estava fazendo o manuseio para colocar essa munição lá no carregador, tá? Que o pessoal chama popularmente lá de pente, né? Que vai alimentar lá a pistola. Eu, infelizmente, não tive sucesso ainda nos meus casos reais de encontrar impressões digitais, porque com a efetuação do tiro, a temperatura é muito elevada e, em tese, destruiria todo esse material. Eu já fiz alguns testes, já encontrei algumas, já fiz várias vezes, e todas as vezes os resultados não me levavam a nada. Depois, conversando, eu até encontrei alguns colegas que conseguiram, sim, impressões digitais, só pegando o estojo que estava lá e fazendo esse levantamento, mas esse equipamento, ele prometia umas reações eletroquímicas, não me lembro muito bem, que daria um retorno disso aí, né? Então, como é que é essa parte aí? E você ainda mais engenheira, chama engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista? Eletricista. Eletricista. E aí você, mais do que ninguém, pode aí dar um parecer sobre isso. Você viu esse equipamento lá, certamente. Eu vi. Bom, primeiro que, assim, com pó realmente não é possível revelar nada nesse tipo de material, né? Mas com o cianoacrilato, junto com luz, a gente obteve sucesso aqui, em alguns casos. No entanto, esse outro método aí, né, que usa eletroforese e tal, é mais interessante. Só que mais interessante do que aquele que os ingleses estavam apresentando lá é algo parecido que está sendo desenvolvido aqui no Brasil por um colega nosso da Polícia Federal, o Alex.
E também vai estar exposto no livro, porque assim, é fantástico esse tipo de revelação, né? Agora, esse equipamento lá que a gente viu no Interforensics, ainda o custo é muito alto, o tamanho dele é inadequado, porque eles comentaram que faca, por exemplo, que é outro objeto útil da gente fazer revelação, eles usam muito lá facas pequenas. Eu comentei que aqui eram facas Aqui, grandes e é. tal. E aqui Aí no ele falou, Nordeste é maior ainda. imagina, tá? Aí ele falou, nossa, mas que bom você ter me dado essa informação para a gente pensar em algo maior, né? Só que é muito caro também, por conta, acho que é cobre a deposição ali, eu não lembro mais exatamente, mas eu sei que ficava caro. E o que está sendo desenvolvido aqui vai ficar num custo mais interessante, vai ser mais barato e o pessoal está pensando e não está pensando em lucro, então acho que vai ser bastante interessante para a gente. Entende? E o daqui seria baseado em uma reação semelhante com a de lá ou algum outro Sim, método sim. Aí diferente? aplica uma DDP, né, também. Vai ter um ácido ali, vai aplicar uma DDP ali, uma diferença de potencial, né, uma tensão entre duas Dois placas, né, pontos do... metálicas, isso, que onde vai estar inserido esse material, vai estar inserido aí nesse meio líquido, né? Aí quando a descarga elétrica acontece de fixar essa gordura, essa impressão, esses sais, esse aí eu não sei resquício aí, né? exatamente o que, né? E que faz ela revelar que ele corrói o que não tem gordura, sabe como? É isso. Há uma Entender, corrosão fantástico. do metal onde não tem a Eu gordura da impressão capilar. estou aguardando ansiosíssimo que isso se torne uma realidade para que a gente possa ter um ponto aí muito, muito considerável, muito bom, né? Para, quem sabe, fazer uma nova virada de páginas com relação a, ao levantamento das cenas de crimes, né? Então, eu queria que, assim, você falasse os tipos de pós existentes, né? Tem o pó preto, branco, tons de cinza, tem um fluorescente. Antigamente, eu até tinha uma discriminação com esses pós fluorescentes, aquele verdinho, né? Bem vivo. Ele disse, esse pó aí é mais, tipo assim, para ter beleza. Mas eles são bons também, né? Tem os pós magnéticos. Fala um pouquinho aí sobre esses pós, como é que é a composição dele, o que é que cada um seria aplicado, ou melhor aplicado. Hoje eu aconselho o pessoal a usar, sempre se for usar o pó regular, usar um que chama prata preta ou silver black. Ele tanto faz se a superfície é escura ou clara, porque se ela for clara, ela vai revelar escura, e se ela for escura, ele vai revelar claro, por conta dele ter essa mistura de materiais, né? A maioria dos pós, o negro lá, que eles chamam de negro de fumo, é um resíduo industrial de queima mesmo, de composto carbônico, né, composto orgânico. O branco é carbonato de cálcio. O prata, ele tem alumínio na composição. Então, a gente sempre pensa que aquela cor, aquele predominante, né, é o composto químico que está predominando também naquele material. Uma coisa muito importante falar sobre o uso de pós é a necessidade de usar equipamento de segurança, EPI. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, trabalhei com os pós sem proteção, por desconhecimento, né? E eu desenvolvi uma alergia ao longo dos anos. Então, hoje, qualquer trabalho que eu tenho que fazer, se eu precisar revelar, eu tenho que usar aquela máscara com filtro químico e tal, que é o ideal para todo mundo usar em qualquer levantamento e principalmente no papiloscópico, né? Então, o pó regular a gente usa, quer dizer, a gente usa para qualquer superfície, inclusive na superfície que tenha ímã ou eletrônico, porque o pó magnético é o melhor de todos, né, no efeito, o resultado, que dá um resultado limpo. Só que aí eu não posso usá-lo em material metálico, né, que tenha atração, que atrai ímã, né, ferro magnético, e nem eletrônico, porque também vai ter essa característica de ser ferromagnético. Então, eu sugiro que sempre use o pó magnético, preto e prata também, ou pó regular preto e prata.
de preferência o magnético. O magnético também é difícil, mais difícil de aplicar em superfície vertical, né? Numa parede, por exemplo. Só que o esforço compensa, porque é uma revelação maravilhosa. Você passar o pó regular numa parede, você vai obter um borrão. Se você aplicar um pó magnético, você vai obter o desenho papilar. A Que ele gente parece que tem uma saiu... gramatura menor, né? Ele é muito fininho e ele ele é faz mais... um decalque bom. Isso. Aí o decalque, vamos pensar sempre assim, ó, agora é registro com fotografia. Esquece o registro com decalque agora. Vamos priorizar o máximo Sim. possível a fotografia. Mas aí, é claro, também, né, a gente tem que ter o bom senso de fotografar 90 graus, aproximado, porque tem gente que tira de longe, assim, sabe, inclinado, e manda. Aí também não tem como fazer milagre. Mas aí, sempre utilizar o pó magnético, né? Se for utilizar o pó, e o pó, deixar o pó regular só para exceções mesmo, só se não for possível aplicar o pó regular. Na época que a gente logo começou lá a assumir a sessão, né? Lá para 2008, 2009, a gente saiu aplicando pó em tudo quanto é superfície possível. Porque quando eu aprendi, né, papiloscopia, me disseram que era assim, ó, a superfície lisa, livre de poeira e limpa. Ou seja, nenhuma, né, no local do crime, nenhuma. Aí a gente começou a testar. Madeira, falava, não, madeira não dá, não. Aí madeira deu, madeira pintada, madeira crua, a concreto não dá, não. Aí a gente aplicou, deu. Aí começou a falar assim, gente, a gente estava sendo enganado esse tempo todo, entendeu? Porque é o contrário. Só não existe atualmente que a gente consiga em tecido, entendeu? Tecido. E assim mesmo, dependendo do tecido. Eita, deu uma cortadinha. Deixa eu ver se volta aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, olha, eu estou me divertindo bastante aqui e estou desmistificando e demitificando aí muitas coisas. Deu uma Aí pequena travou, travadinha. voltou, isso, Foi. voltou. Coisa de 5, 10 segundos do que você tinha falado. Você falou Que eu sobre o falei que... registro, estava falando sobre o registro no tecido. E a impressão digital no tecido é possível? Então, olha, aí também foram alguns testes, né, que foram feitos. Eu não fiz, esse foi o Cantu, um americano, que deu alguns cursos aqui, eu fiz uns cursos com ele, que ele falou que, assim, em laboratório, né, eles testaram com cinto de segurança, usando nimidrina, e aí usa um papel, e põe em cima da superfície, aquece com ferro, porque a ninidrina ela requer o aquecimento, né, para poder fazer a, a reação química, e que houve a transferência. A gente aplicou exatamente como ele explicou, em casos reais, e não deu certo, sabe? Mas, assim, existe a possibilidade. E tem um equipamento também que promete revelar, né, impressões, mas até no catálogo ele mostra borrões. Dá para ver onde a pessoa tocou. Outra coisa também que é mito, que as pessoas acham que é possível revelar impressão, é na pele, né, do cadáver, quem tocou ali. A gente consegue ver, no máximo, onde tocou mesmo, uma marca de um dedo ali, por exemplo. Mas o desenho papilar a gente não consegue ver. Primeiro, por conta do que a gente excreta, né? E a pessoa lá, o indivíduo humano também, né? O morto vai ter excretado as mesmas coisas, vai ter ali uma mistura de materiais, né? Agora, sei lá, uma múmia, alguém tocou naquela múmia posteriormente, aí sim, que aí virou um pergaminho, né? Aquela pele lá, virou um couro ressecado. Agora, Mas se e ama o aquele... pó, certo? E o pó, aquele pó que é agora fluorescente, né? Ah, o Que é pó aquele fluorescente. verde, o Sim. rosa, tem um rosa pink, né? As Desculpa, meninas é que eu gostam acabei muito, acham muito perdendo, bonita. perdendo. Ó, eu acho lindo aquele rosa, mas ele não é, não é bom, não é eficiente. O único que é bom, que a gente obteve ótimos resultados, é o verde. Mas é assim, é pouquíssimo, pouquíssimo que você coloca. Tem um pincel lá que já deve ter uns 5 anos que a gente não nem precisa repor de tanto pó que está impregnado nele, entendeu? Porque ele é extremamente fino. E aí, sim, também eu acabei devagando naquele momento dos pós, né? O pó verde,
ele é excelente, mas ele tem que ser usado com a luz forense. Então, a gente usava sem saber que era com a luz forense. Aqui, muitos anos, muita gente, e eu, inclusive, usei aquele pó como se fosse simplesmente um pó verde. Mas ele, quando você Eu usa... também uso assim, viu? Eu estou passando vergonha aqui agora, professora. Anotando aqui no meu caderninho, com a luz forense, de que comprimento? Isso, 440. 440, tá E aí o bom. amarelo, óculos amarelo. E aí Isso. faz o registro com ele. E ele, assim, a gente tem obtido excelentes resultados. Excelentes resultados. E sempre, outro que a gente consegue excelentes resultados, mas aí já em laboratório, é o com cianoacrilato, né? E com alguns corantes, depois, corantes como amarelo básico. Nossa, ficam fotos, assim, daquelas de você tirar fotografia e Né? depois enquadrar, sabe? Que fica Esse, esse psicodélico. amarelo, esse amarelo eu não conheço. O cianacrilato, pessoal, é o mesmo componente da cola Super Bond. E ela tem uma particularidade que, com aquecimento, esse cianacrilato ele se volatiliza e se fixa na estrutura, na superfície daquele objeto que a gente colocou ali para tentar buscar uma impressão digital. Esses objetos eles ficam dentro de uma cuba, tá? Como se fosse um aquário, só que fechado. E esse cianoacrilato vai ficar na parte interna e vai sofrer um processo de aquecimento, seja por condução de calor, né? Seja por, dependendo da formulação, a gente tem umas plaquinhas com um papel alumínio que a gente abre e coloca dentro, e aquela formulação lá dentro possui cianoacrilato que se volatiliza. Isso é utilizado bastante em veículos para tentar procurar impressões digitais no volante, tá? No câmbio de marcha, nas maçanetas, que são os locais mais prováveis assim, de se encontrar essas impressões digitais. Nós utilizamos com essa finalidade o cianoacrilato, tá? É um componente que vai se volatilizar, né? Vai se transformar em um vapor e vai se fixar em uma outra estrutura. Agora, Vai esse outro que você tinha polymerizar, falado, polimeriza a impressão. Olha, a gente está conseguindo excelentes resultados só com luz nas maçanetas dos veículos também, viu? O pessoal aqui da Crimes contra a Vida abraçou a causa da papiloscopia, está se dedicando cada vez mais. E tem alguns colegas, assim, então, que são maravilhosos. Poderiam estar aqui dando aula só sobre o registro das impressões papilares usando a luz forense. deixa eu Sabe? me aproveitar dessas informações. Luz forense, a de 440, no nome da azulzinha, diretamente nas maçanetas já tem sido o suficiente para conseguir encontrar bons materiais. Sim, revelou, quer dizer, a gente revelou com a luz, né? Fotografou, fala, gente, mas aqui quase nunca sou eu exatamente, né? Eu fico mais na coordenação, tem os outros que vão para a ação, né? Somente com a luz. E depois, quando a gente aplicou o cianoacrilato e depois o amarelo, ficou pior. Então, o registro bom que a gente conseguiu e que deu para comparar, e inclusive foi possível identificar o indivíduo, foi somente com o registro, só com a luz. Entendi. Tem um Esse, outro pó regular muito bom que eu preciso falar também, que eles chamam de dual purpose, que ele é preto e é o verde fluorescente ao mesmo tempo, misturado. Então, eu já vi você alguns pode... colegas fazendo isso manualmente, misturando verde com preto. Uma colega do Rio Grande do Sul disse que tem aplicado essa mistura, né, entre os postos que ela tinha e disse que tem achado bom. Mas aí eu não sabia que tinha um formato industrializado com Tem, isso já, com tem. essa E aí proposta. é bom por isso também, que a superfície clara ele vai ficar preto e na escura você aplica a luz e aí vai florescer, você vai registrar uma impressão ótima. Entendi. Ô, Agora, os Adriano, pós magnéticos fluorescentes não foram bons a aplicação. A gente não teve bons resultados, não. entendi. Esse amarelo que você fala depois do cianoacrilato é o quê? Ele é um corante fluorescente também. Então, porque quando a Isso gente é borrifado, revela é? borrifado, depois a gente deixa alguns segundos, depois tem que lavar o objeto e usar a luz forense para poder visualizar e registrar as impressões. Ele também dá excelentes resultados. Né? Ah, entendi. Eu vou testar isso aí, viu? Roda, E agora, esse. mais ainda do que o amarelo básico, a gente tem um estoque muito grande de amarelo básico, por isso que a gente está usando
muito o amarelo. Melhor ainda que o amarelo foi a rodamina 6G. Deu resultados melhores ainda. Também fluorescente, né? A gente está usando o amarelo agora bastante, porque é o que mais tem. A gente vai conseguir comprar agora a rodamina, a gente tem um pouquinho lá, que é só para teste mesmo. E Ah, foi cara, maravilhoso. essa. Tá vendo aí como é importante? Perícia é assim, se você pensa que vai estudar, vai ser perito e depois tá aposentado, não vai precisar estudar mais nada, é muito pelo contrário. Todo dia tem coisas novas, vão surgindo, e isso é o grande fascínio, eu acredito, para quem gosta das ciências forenses. É você ter a possibilidade de sempre saber e procurar saber o que é que vai ter na próxima página, o que é que vai estar sendo escrito. Enquanto a gente está conversando aqui, tem uma galera que está fazendo ensaios, está testando novas coisas, né? Então a gente está aqui com a Adriana Karim, uma pesquisadora, né? Não somente uma perita, ela está ainda atrás, sempre de inovações, e com certeza eu já estou na fila de espera aí desse livro, tá? Quando ele sair, você o 01 lá a comprar para poder me atualizar mais nessa parte muito importante para o contexto da cena de crimes como um todo aí, né? Então a gente já falou aí sobre todos os tipos de pós-existência. Eu acho que não tem mais nenhum, não. Já esgotou o que tinha de falar Esses sobre pós, né? Esses são os são os principais. melhores, né? São os melhores. Então, você leva esses aí para a cena do crime, você não vai ter problema. Leva o magnético Silver Black, leva o regulado Opopose e leva o verde. E o verde você testa bastante antes no laboratório para evitar que use em excesso, porque ele realmente é um tiquinho de nada assim que você precisa usar. É. Entendeu? Eu Senão gosto ainda mais vai estourar. eu Hã? gosto mais desse regionalismo que a gente tem, porque é só você usar um tiquinho de nada, entendeu? É, é uma Muito coisinha bom. tiquinha. Você tinha me Olha, falado também que você queria que a gente falasse uma coisa sobre sistemas EIFES, isso? sim, era outro ponto, porque em um lado da moeda, no outra ponta, tem o vestígio que precisa ser adequadamente registrado e coletado, né? Seja ele através da fotografia forense, seja ele com o uso de reveladores aí, sejam os pós, seja a própria luz forense, né, que eu posso falar que seria um revelador da impressão digital que estava ali latente no primeiro momento, mas aí agora tem esse transporte desses equipamentos, ou esses objetos, para ser feito no laboratório também, é uma outra possibilidade, mas quando a gente está de posse agora desse material, desse registro, a gente precisa saber a quem atribuí-lo, né? Então, a gente tem hoje alguns sistemas, como o EFES aí, e talvez tenha alguns outros existentes paralelamente. E aí eu queria que você falasse os que existem, se existem outros paralelos, se nós não poderíamos utilizar bancos de dados como, sei lá, do Detran, né, Departamento de Trânsito, sobre a parte dos passaportes, sobre não sei, sobre outros bancos de dados, como o do Superior Tribunal Eleitoral, né, que faz o registro. Eu acredito que a maior parte das cidades brasileiras já devem ter o registro do sistema biométrico, e tudo isso poderia estar à disposição da perícia. E o que é que a gente teria de limitação, né? O que é que está acontecendo hoje e o que é que a gente poderia, até onde a gente pode chegar? Eu só quero fazer um parêntese antes sobre o material seu, para todos os peritos, pelo amor, que estiverem nos ouvindo aqui, arrecadar alguma coisa na cena do crime. Se o interesse é impressão papilar, acondicione primeiro no papel, para só depois acondicionar no plástico, no envelope de segurança. Porque lembra que eu falei que a impressão é fixada por força eletrostática, com Sim. tensões subatômicas. Se a gente coloca no plástico, esse atrito de você colocar já vai fazer borrar a impressão. Você vai perder o vestígio. Então, sempre condicionar no papel, não misturar todos os objetos ao mesmo tempo, obviamente, né? De preferência não atritando, enfim. Eu falo o mundo perfeito, né? Porque Minas Gerais é o mundo perfeito da perícia da impressão papilar, né? Da papiloscopia. A gente Olha, nunca teve problema, porque foi sempre o perito que trabalhou com tudo, né? Enfim. Mas então, aí revelou lá na cena do crime uma impressão, e aí? O que eu faço com ela? Né? Então, até o começo deste ano, aqui em Minas Gerais, esse material, essa impressão papilar, ou o suporte, ou a fotografia, era encaminhada lá para a sessão de papiloscopia.
a gente analisava e falava assim, olha, tais e tais tem condição de eu confrontar. Manda aí o nome do suspeito que eu busco o padrão e confronto. Era assim que era feito, manual, né? E como na maioria dos lugares ainda é feito assim. Ano passado, com o problema de Brumadinho, né, daquela tragédia toda, a gente acabou contribuindo na identificação, né, de algumas pessoas e como bom, a Vale resolveu, né, precisava pagar uma parte desse dano ambiental, né, que ela causou, e parte desse acordo foi dar para a gente um sistema EIFES. Sistema EIFES é o quê? É um sistema automatizado de busca de impressão papilar. Tem vários e várias empresas que fabricam sistemas EIFES. Então, o primeiro ponto é esse, que muita gente pensa que EIFES é o sistema da É um Polícia só. Federal. Não é. EIFES é um sistema, né, que vai ter lá um programa, vai ter um monitor, vai ter um conjunto de equipamentos, né, vai ter um algoritmo que vai procurar vai formar um desenho ali daquele padrão ou naquele fragmento e vai comparar dentro daquele banco pré-existente desenhos parecidos. E ele vai listar para você uma relação de candidatos. Então, tem muita gente que pensa também que o EIFES faz tudo sozinho, né? E ele não faz tudo sozinho. Primeiro tem a etapa da aquisição, né? Você vai inserir aquele fragmento ou aquele padrão naquele sistema, você vai tratar aquele fragmento, você vai indicar para o sistema determinadas características específicas ali que você está vendo, tanto no padrão quanto no fragmento, para alimentá-lo com dados corretos, porque a máquina ela não faz nada se você não explicar para ela o que ela tem que fazer. Aí, hoje, a gente pega o fragmento que chegou do local do crime, insere nesse sistema, e ele vai ficar, como qualquer sistema EIFES, rodando ali até identificar uma pessoa. Quando o sistema identifica um desenho parecido, ele fala assim, olha, eu vi aqui, ó, dentre tantos que você selecionou previamente, você quer 5, 10, 15 candidatos, eu tenho esses candidatos aqui, agora é com você, você vai pegar esse fragmento e comparar com todas as impressões dessas pessoas e descobrir se realmente é ou não é aquele indivíduo, entendeu? Então, nós temos atualmente no Brasil inteiro vários tipos de sistemas EIFES de fabricantes diferentes. Aqui em Minas Gerais mesmo, a gente tem um que teve uma iniciativa num projeto piloto numa cidade do interior aqui de Minas, e a gente está tentando agora fazer o compartilhamento dos padrões que a gente tem lá, do nosso banco de dados. Porque, na teoria, todos os sistemas dizem que conversam com todos os sistemas, entendeu? Você pode pegar e transferir do sistema A para o sistema B, que vai ser ok. Mas aí, na prática, a gente está tendo alguns probleminhas, mas estamos ajustando e vai dar certo. Outra coisa, o banco de dados, né? Atualmente, o que a gente conseguiu aqui em Minas? Tem inserido lá todo mundo que foi indicado como envolvido em alguma investigação, né? Seja crime ou seja só um delito, enfim, de 2016 até 2020. Ainda não tive tempo, né, de inserir os outros. A nossa equipe, apesar de ser super eficiente, é muito pequena, são 5 pessoas só, né, para atender Minas Gerais inteiro e outros colegas, né, de outros estados que às vezes estão em contato, ou seja, para, olha, estou com um levantamento aqui, estão com um caso aqui, o que a gente faz? Não só eu, quanto outros colegas lá da nossa sessão, a gente se dedica, né, a tirar dúvidas, não só do Socorre. pessoal daqui de Minas, mais o material, mais o pessoal de fora. Mas a gente adora, são todos ali, todos super envolvidos e todos apaixonados pelo que está fazendo. Entendi. Então, é muito interessante porque
Pessoal, se vocês estiverem acompanhando essa live e achar que esses conteúdos são muito impactantes, assim como eu estou achando aqui, aperta nesse coraçãozinho aí, segura, conta até 5 e solta que eu vou olhar aqui se vocês estão achando que o feedback está sendo muito legal ou não. Eu estou adorando aqui, são informações importantíssimas e são informações que não são tão facilmente encontradas, né, de forma tão didática como o Adriano coloca aqui, né, e com experiência de causa, né, a questão que eu ouvi falar e tal, muitas dessas coisas foram experiência de causa, de estar vivenciando aquilo dali, e isso é muito importante, faz total diferença você ter vivenciado, feito, e você ter só lido em algum canto e estar trabalhando, reproduzindo aquilo dali, isso é muito importante e eu quero deixar de antemão, parabéns aqui. E ter errado também, né? Porque tem muita gente que não faz com medo de errar e aí ele nunca vai acertar, né? Então a gente só vai Isso. aprender fazendo, não tendo medo. E aí ela falou sobre os waves, que na verdade existem vários fornecedores, né, de aplicativo com essa finalidade. E agora a pergunta é, e essa migração seria possível realmente? O Waves ele exige uma manutenção mensal que tornaria ele inviável ou caro, né? No caso de Brumadinho, quando ele comprou ou ele forneceu, né, o Waves para Minas, e depois de um tempo, então, Minas teve que estar se adaptando a uma outra versão, porque essa daqui ficou muito caro ou inviável, porque foi eles que deram naquele momento. E outra coisa é, como é que poderia, de repente, migrar para ter as informações desses bancos de dados aí, desses grandes bancos de dados civis que existem, né, no Brasil, para que nós, da Polícia Científica, da perícia, pudessem utilizar essa informação de forma mais direcionada, né, de forma mais aplicada, para que a gente não precisa depender sempre da possibilidade de um suspeito para poder a gente rodar adequadamente, né, essa busca, esse confronto. Uhum. Eu perdi uma parte do começo do seu questionamento sobre o EFES aqui na minha cabeça. Desculpa agora. Como que foi? Você Não, começou? Você falou não, sobre a possibilidade são, de eu usar outros bancos, né, para sim, para esse outros bancos. sistema, outros bancos de dados. Então, o negócio é o seguinte, a gente requer, o funcionamento de um sistema EFES, ele requer uma determinada resolução de imagem. E o que eu percebi, já lembrei agora, você me perguntou sobre a gente comprar um sistema e depois não conseguir renovar, né, por conta de... Primeiro, a gente testou vários e vários sistemas, né? Então, a gente escolheu um que a gente achou que funcionava de forma adequada. E por conta de Minas Gerais ser o segundo maior estado em população, várias empresas têm interesse tinham interesse de entrar nesse mercado aqui em Minas, né? Então, elas deram muito concessão, entendeu? Falaram assim, olha, para vocês vai ser 100 mil individuais, né? E só que é eterno, não tem limite, na verdade, porque assim, 100 mil individuais é um limite do banco para que ele rode rápido, mas eu posso ter N individuais, ele só vai rodar mais devagar. E é o que acontece nos outros também. Eles chegam, só que alguns outros eles têm um limite de memória, vamos dizer assim, que não tem como eu inserir mais nenhum individual ali, mesmo independente da velocidade, entendeu? Não tem como. O nosso, esse especificamente que a gente comprou, não. A gente consegue inserir mais e mais e mais e mais, só que a velocidade vai ficar impactada. Então, quando a pessoa, né, o responsável pelo projeto, estiver fazendo um termo ali para comprar o projeto, ele tem que observar bastante o que o fornecedor vai te dar gente, fugiu a palavra. O que ele vai te dar de bom, né? Ali, naquela Isso, o termo de contraproposta. referência, né, quando for fazer Então, a parte da no termo de licitação. referência, tem que observar bem isso. E outra, manutenção, né? Ou assistência técnica, tudo isso. Tem que observar bem para que não ocorra no erro que alguns aconteceram de depois agora não conseguir inserir mais nenhuma individual, porque está limitado a capacidade do banco, né?
E a segunda coisa, que é usar o banco né, TSE ou outros bancos existentes. A resolução deles, a do Detran de Minas Gerais, por exemplo, ele é 300 DPI, por aí, 250. E para sistemas EIFES, tem que ter pelo menos 500 DPI de resolução de imagem. Então, a gente não está podendo, a gente não pode utilizar aquele sistema por conta disso. Já o do sistema eleitoral, a empresa que fez toda a captação e que tem armazenado, né, os materiais, talvez a gente consiga utilizar o deles. Então, a gente está em estudo ainda, e aí é uma coisa, uma proposta que vai ser mais demorada, não depende só da gente querer, né? São envolvidos vários outros entes aí, não é só a Polícia Civil, não é só a Superintendência, né? Uhum, porque E fala-se que a Polícia Federal teve acesso durante um tempo a esse banco de dados que seria do Tribunal Superior Eleitoral, mas que as notícias que saiu no jornal é que o custo para manutenção por parte da Polícia Federal, esse banco terminou ficando parado um tempo. Não sei se em que pé está, se retornar ou não, né? Não sei se teria realmente sido esse um motivo. eu não tenho essa informação, né, que tenha sido esse motivo. Eu creio que o motivo tenha sido técnico, porque realmente eu também fui lá, visitei a empresa, uma empresa excelente, ótima, enfim. Só que a resolução estava menor. E uma outra coisa também que é importante é o campo, o tamanho do campo digital a ser coletado. Porque geralmente eles estavam priorizando só ali para identificar, bateu com uma parte, né, do desenho, já está ok. Só que para a gente utilizar isso para comparar com um fragmento de local, ele geralmente não vai fornecer uma riqueza de campo digital suficiente. Porque a gente toca nos objetos muitas vezes com a ponta dos dedos, com a lateral, Sim. né? Então, para poder utilizar esses sistemas, a gente tinha que ter um treinamento maior das pessoas que fazem a coleta dos padrões, né, para ele entender por que ele precisa rolar aquele dedo inteiro, por que precisaria. Então, assim, seria uma mudança, né, instrucional, mudança de forma de Ainda fazer as grande, coisas né? grande. Tá certo. Eu estou olhando aqui e parece que a gente está nos faltando só 2 minutos para acabar a nossa live e passou ligeirinho. Viu? Olha, eu quero deixar. Tô vendo. As pessoas que estão acompanhando aí, elas vão ter um formulário de presença, tá? Após a live, daqui a pouquinho eu vou liberar esse formulário. A palavra-chave, anota aí no caderninho, a palavra-chave vai ser identificação, tá? Então, identificação vai ser a palavra-chave que você vai adicionar lá junto no formulário. O formulário fica no link lá na minha bio. É só clicar, você vai ver lá, formulário de presença para a live do dia 25, né, com Tabosa, com Adriano Carime. E aí você clica, bota o seu nome, CPF e coloca a palavra-chave identificação. Por favor, não coloquem essa palavra-chave nos comentários, para que outras pessoas possam ver rapidamente e tal, porque a ideia é a gente estar aqui participando, interagindo todos nós, tá bom? Então, assim, Adriana, eu quero agradecer demais e dizer que eu tive verdadeiramente uma aula aqui, tá? E uma aula para aplicação real. Eu já vou, tipo, pensar aqui, conversar com outros colegas, discutir e tal, sobre tudo que a gente conversou aqui. Foi incrível, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui participar. E ainda mais a gente ter, né, só fiquei chateado a gente ter passado lá no Interferência e não ter conversado tanto o suficiente. Saiba que quando eu lhe encontrar no evento, eu vou ter muita coisa para conversar com você ainda, tá bom? Então fica Todos os aí, eventos virão. pode se despedir do pessoal, que a gente vai acabar nossa live daqui a 1 minuto, eu acho. Então, gente, eu que agradeço, né, a disposição de quem teve aí, o ânimo de assistir essa live até o final. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, é um assunto que eu amo. Vários peritos aí do Brasil inteiro já sabem disso, entre em contato comigo. Você também agora, tiver qualquer dúvida lá, pode entrar em contato qualquer hora, tá? Agradeço a todo mundo, obrigada e aguardem o livro, hein? Tá Papiloscopia, certo. Teoria e Prática. Manda para mim também que eu vou fazer a divulgação dele com o maior prazer, tá bom? Parabéns pela sua didática, muito obrigado e a gente se encontra aí numa próxima. Até Obrigada. mais. Até. Tchau, fica com Deus. Tchau. Deus também. Até.